Se você abrir agora mesmo qualquer rede social e digitar TDAH, em menos de 2 minutos você vai se identificar com provavelmente quase todos os sintomas, com quase todos os vídeos. Dificuldade de concentração, TDAH. Procrastinação, TDAH. Esqueceu onde deixou o celular, TDAH. Ficou concentrado por 1 minuto, hiperfoco, TDAH. Mas será mesmo que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade? Será que não é só ansiedade? Será que você só não está cansado demais com muitos estímulos na sua rotina? Isso vem te deixando mais cansado, causando provavelmente essa desatenção. Meu objetivo neste vídeo não é ignorar ou menosprezar o diagnóstico, até porque eu trabalho com a saúde, com ciência, sendo o diagnóstico um norte, um direcionamento para a gente procurar e aplicar o melhor tratamento possível. Só que eu vejo muito isso na clínica e muito nas redes sociais também, que as pessoas vêm se autodiagnosticando. Em menos de 30 segundos você vê um vídeo, dá um checklist, não sei o que, apresenta sintomas. E às vezes você toma medicação, você faz coisas que, ao invés de lhe ajudar, está piorando sua situação. Se você é novo por aqui, prazer, meu nome é Ítalo Jesus, sou psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental, saúde mental e prática baseada em evidência. Hoje nós vamos conversar sobre essa epidemia do diagnóstico do TDAH, sem invalidar quem tem, logicamente, mas também sem colocar qualquer dificuldade como um transtorno. Até porque existe uma pequena diferença entre um transtorno do neurodesenvolvimento e um cérebro sobrecarregado demais. E lógico, isso pode mudar o que fazer na sua vida. Então, se você já se perguntou em algum momento se tem TDAH, recomendo que fique neste vídeo e vamos tirar essas dúvidas uma por uma. É fato que existe um aumento exponencial do número de diagnósticos do caso do TDAH, e não só do TDAH. Isso se dá pelo avanço científico, pela procura, pelo acesso à informação. E isso é ótimo, mas por muito tempo muitas pessoas ficaram sem esse diagnóstico sem saber se realmente tinha ou não. Até porque nem todo mundo ia ao médico, nem todo mundo ia ao psicólogo, nem todo mundo fazia uma avaliação para saber se era verdade ou não. Então, por exemplo, quando a gente faz a entrevista psicológica na clínica, muitos dos pacientes relatam que tinha um tio mais inquieto, tinha uma tia mais impaciente, que não sei o que, coisa e tal. Mas enfim, hoje em dia é muito mais fácil de você fazer esse diagnóstico. Só não é mais fácil do que você deixar o seu like, cara. É um simples gesto, é só apertar um botão. Se você estiver no celular, sobe aí rapidinho, menos de 2 segundos você faz isso. Se você estiver na TV, só pega o controle rapidinho também. Então é um pequeno gesto para você, mas um grande salto para mim. Isso me ajuda demais. Aproveite e se inscreva no canal, reforce essa minha produção de conteúdo. É de graça, cara, você não paga nada com isso. Então, muito obrigado, de verdade. Mas o problema é justamente esse. Não é porque facilitou o acesso à informação que todo mundo tem TDAH ou algum tipo de transtorno. E principalmente hoje em dia, na era da modernidade, na era das IAs, da revolução científica e coisa e tal, a nossa atenção está saindo muito mais prejudicada do que as outras coisas. Principalmente o nosso processo cognitivo. É notificação o tempo inteiro, são os vídeos cada vez mais curtos, são cobranças cada vez mais altas, exageradas, não só dos outros, mas da gente também. Toda hora uma mudança de desejo, uma mudança de estímulo, e a gente sempre quer mais e mais e mais. E esse excesso de informação que a gente vem tendo faz com que o nosso cérebro, com que o nosso sistema nervoso fique mais sobrecarregado, viva em alerta por muito mais tempo, hipervigilante, em querer saber de tudo, em querer dar conta de tudo, mesmo que não seja tão bom assim para a gente. E aí faz a gente viver meio que no modo automático, meio que no modo recompensa. E isso, logicamente, não necessariamente é um TDAH, mas às vezes só uma modulação ambiental. Sabe esses vídeos rápidos que eu falei no início do vídeo sobre o diagnóstico? Deixa eu te contar. Saiu um estudo em 2022 na revista canadense de psiquiatria, pegou os 100 vídeos mais populares do TikTok. A gente está falando aqui de mais de 2 milhões de acessos, de visualizações, e classificou os vídeos em 3 níveis: os enganosos, os úteis e os de relato de pessoas que têm o TDAH e falam sobre isso. E por incrível que pareça, os úteis, com os profissionais realmente capacitados que falam seriamente sobre isso, foram 21% de todos esses vídeos coletados. Em contrapartida, os enganosos bateram surpreendentemente 54% dos vídeos. Ou seja, 100 vídeos mais visualizados do TikTok, 54%, 54 vídeos são enganosos. E o objetivo do estudo era justamente esse: alertar as pessoas que nem tudo que você vê
É verdade. E eles botaram, né, eles colocaram que todos os vídeos têm uma linguagem muito fácil, muito didática, sem termos muito técnicos, para a pessoa realmente entender. Então todos falavam muito bem. Não era algo extraordinariamente enganoso. E isso gera um alerta de tipo, não é porque tem muita visualização que é verdadeiro, que é bom. Não é porque tem muitos seguidores que é autoridade. E isso lá em 2022. Imagine agora como é que tá. Existe um conceito na psicologia que a gente chama de reforço intermitente. É o mesmo mecanismo que tem nesses jogos de azar. E se você estiver prestando atenção, você sabe onde é que eu quero chegar. Sim, as redes sociais, qualquer rede social, usam esse algoritmo como um reforço intermitente. Funciona mais ou menos assim, a grosso modo falando. O seu cérebro não sabe quando é que vai vir aquela recompensa dopaminérgica. E por isso ele continua fazendo e fazendo, jogando e jogando, rolando o feed e rolando o feed. Então no caso dos jogos em específico, a recompensa é o dinheiro. Então você joga até ganhar o dinheiro. No caso das redes sociais, você rola até ver um vídeo, um post do seu agrado, do seu interesse. Preste atenção na próxima vez que você usar uma rede social, principalmente em forma vertical. Qual foi a última vez que você viu 3 vídeos seguidos que você queria? Então você vê um, rola, depois vê outro, rola, depois vê outro. Então é justamente para isso, para você ficar meio que preso naquela plataforma, para você ficar mais tempo ali. Me relata, vai, faz o teste, depois volta aqui e comente qual foi os 3 vídeos que você viu seguidos. TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, praticamente já nasce com a pessoa. Ela não vai surgir aos 30 anos de repente. É uma condição causada pela uma alteração biológica, cara, no neurodesenvolvimento do cérebro. Nas questões cognitivas, nas questões sociais, nas questões comportamentais, nas falas, enfim. É literalmente uma mudança cerebral. E daí a gente tira dislexia, descalculia, autismo, TDAH. Então pensa comigo, como é que você vai querer estudar qualquer assunto depois de ver 30 minutos de vídeos rápidos, dinâmicos, aleatórios? Praticamente você não vai conseguir. Até porque estudar, se você não tiver um apreço, uma motivação extraordinária com isso, é chato. É cansativo, é desmotivador. Mas isso quer dizer que você tem TDAH? Talvez sim, talvez não. Daqui a pouco eu vou te falar sobre os critérios pra gente meio que ficar mais consciente sobre isso. O que muita gente não explica direito, pelo menos que eu vejo aí sobre os vídeos, é que o TDAH não é falta de atenção. Muito pelo contrário, é atenção demais. Praticamente todos os estímulos. Então eu tô aqui olhando pra câmera, mas aqui tem um texto, mas aqui tem uma luz, mas aqui tem não sei o que, mas ali tem não sei o que, eu passo com a mosca, não sei o que. Então é muitos estímulos que a gente meio que presta atenção em tudo. Ou seja, é atenção demais. É como se seu cérebro fosse um farol. E ele fica meio que desviando toda hora para os estímulos. Então ele não consegue focar por muito tempo em um estímulo específico. Então uma das principais dificuldades do TDAH é justamente regular esse foco. Lógico que vem N fatores que trazem prejuízos também, como as questões de planejamento, organização, interação social, enfim. Só que, como eu falei, nem tudo que parece é. Então, por exemplo, uma ansiedade crônica também tem sintomas parecidos com isso. Uma depressão também apresenta sintomas parecidos com isso. E, aliás, essa é uma das críticas ao DSM, o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que tudo parece tudo. E às vezes eu sei que a gente meio que busca motivos para justificar as nossas dificuldades. É como se fosse uma explicação aceitável. Eu tenho TDAH. E é justamente esse o ponto central do vídeo, em que você se autodiagnostica com um transtorno para virar meio que uma explicação narrativa das suas dificuldades. Justificativa até que plausível, porque realmente praticamente todo mundo hoje está com falta de atenção, praticamente todo mundo hoje está com dificuldade de concentração. Mas é como eu falei dos critérios, se você não tiver praticamente esses dois e principalmente, você não tem TDAH, dificilmente você vai ter TDAH. Então o primeiro é apresentar esses sintomas desde a infância. Então é como eu falei, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então é uma alteração biológica no seu cérebro. E se você não tiver os sintomas característicos lá na infância, você não vai ter na fase adulta. E o segundo critério é justamente trazer prejuízo significativo em pelo menos 2 áreas de sua vida. Então, se você tem dificuldade, sei lá, na escola e não em outra área da sua vida, pode ser só que a matéria seja chata, que a matéria seja ruim, que você não goste tanto assim da matéria, do professor ou algo do tipo.
E logicamente eu não estou menosprezando isso, pode ser difícil para você, mas pode não ser um transtorno, entendeu? Então se você tiver esses dois critérios, ou se você não sabe que tem esses dois critérios, vai fazer uma avaliação neuropsicológica, cara. Médico, psicólogo, todos podem fazer. E até tá conseguindo já online, então veja aí a possibilidade, se faz sentido para você. Quando você começa a interpretar todas essas dificuldades como resultado de um transtorno, a sua percepção vai diminuindo. Meio que você aceita uma limitação que você pode nem ter. Quem tem TDAH, de fato, sofre com isso. E às vezes você está tomando aí Ritalina, Venvance, outra medicação que você nem precisa, não diminuindo a eficiência e a eficácia da medicação. Mas talvez você não precise. Ou se tiver o transtorno, você precisa. Então é por isso, vá tirar essa prova limpa, vá fazer essa avaliação. Então antes de começar a sair aí fazendo tratamentos quânticos, metafísicos, medicinais, não sei o que, vamos fazer um trato. Antes de você se autodiagnosticar com TDAH ou qualquer outro transtorno, vamos avaliar a sua forma de viver. Então, de 0 a 10, como é que está o seu sono, principalmente? Como é que está a sua alimentação? Você está fazendo atividade física? Esses 3, para mim, são os pilares da saúde. E além disso, o quanto você conhece a história de sua família. Pergunte aos seus pais sobre os seus avós, sobre os seus tios, se tinha alguém mais inquieto, mais agitado. Aproveite e pergunte sobre você na sua infância, como era, os que os professores falavam, se tinha alguma queixa do aprendizado. Se você sofreu com isso no seu desenvolvimento, veja, saiba mais sobre você, sua história. E antes de fechar qualquer diagnóstico, vamos diminuir esses estímulos para ver se você consegue melhorar essa sua concentração, essa sua atenção. Então, principalmente o celular e principalmente antes e depois de dormir. Evite pelo menos 30 minutos, já vai melhorar bastante ali o seu dia. Vamos organizar o ambiente, o nosso microambiente. Vamos planejar as nossas atividades, as nossas ações. Então, se tiver difícil demais, quebre elas em pequenas partes. É como eu falo, o objetivo é o pódio, né? Então, faça as metas de degrau por degrau até você chegar lá. Facilite sua vida, já tem coisa demais pra gente se preocupar. E lógico, se tiver ainda com muita dificuldade, procure um profissional, cara. Qual a resistência em procurar um profissional? A gente sabe que o profissional capacitado orienta a gente de uma forma extraordinária. Então a gente pode passar anos estudando o que o profissional passa em, sei lá, mande uma mensagem, não precisa nem marcar uma sessão, uma consulta, só mande uma mensagem perguntando o que você acha disso ou daquilo, não sei o que e tal. Então se você quiser também, pode entrar aqui no link e marcar uma sessão comigo, ou mande uma mensagem no meu celular. E se for TDAH, como eu falei, que faça o tratamento adequado, use a medicação adequada, faça todo o procedimento adequado. Você não precisa ganhar rios de dinheiro para se cuidar. Muito pelo contrário, vá se cuidando enquanto vá melhorando, enquanto vai ganhando mais. Como eu falei, eu não fiz este vídeo para descredibilizar ninguém, muito menos nenhum transtorno, porque eu trabalho com isso. Mas para a gente tomar cuidado e não se autodiagnosticar, não se automedicar, porque pode ser perigoso, pode ser que a gente está indo num caminho que não é o nosso. Isso vai distanciando cada vez do nosso objetivo. Pode ser sim um TDAH, mas pode ser cansaço, pode ser ansiedade, pode ser outra coisa. Isso vai impactar na forma como você vê as coisas, na forma como você lida com as coisas. A pergunta não é se você tem ou não, a pergunta é se você está disposto a investigar isso e buscar a melhor forma de lidar com isso. E não simplesmente um vídeo que reforce a sua crença ou o seu pensamento. E se for exaustão, eu vou deixar este vídeo aqui que eu fiz sobre esgotamento mental e o que você precisa fazer para lidar com isso, para lhe ajudar da melhor forma possível. E se for ansiedade, eu vou deixar esse outro aqui que eu fiz com 5 técnicas aplicáveis no seu dia a dia para você lidar melhor com ela também. Se inscreva no canal, será uma honra ter você aqui.